galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, eu vim apresentar para vocês 4 leis físicas e 4 leis espirituais. E antes de começar o vídeo, né, claro que tem várias leis físicas, eu trouxe 4 das que eu mais gosto, sabe? Tem N outras, mas essas aqui são as que eu mais gosto e assim, e que recentemente estudei, tá? Então, bem interessante. E as 4 leis espirituais, que por si só, essas 4 leis, elas estão interligadas. E eu vou apresentar nesse vídeo para vocês. Mas antes de começar, já vai deixando logo aí o gostei, se inscreva no canal, comente, já comenta logo aí, beleza? E compartilha também. Vamos lá. O sumário, como é que a gente vai percorrer aqui a apresentação? A gente vai apresentar 4 leis físicas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, depois as 4 leis espirituais, um complemento e uma conclusão. Então, as leis físicas ou leis naturais é um anunciado de uma verdade científica, assim compreendida no âmbito de um paradigma científico. Isso aqui foi tirado do Wikipedia, tá? Então, a lei física por si só é uma verdade. Tá. A gente pode ter hipótese, a gente pode ter uma teoria e a gente pode ter uma lei. Lei é indiscutível. Se chegou ao ponto de ser uma lei, é porque ela já foi, pelo menos a maioria, já foi provada experimentalmente. Por que eu falo a maioria? Porque veio na mente agora a lei da gravidade e eu acho que não é tão visível ver a lei da gravidade assim, experimentalmente, porque teria que ter massas gigantescas, assim como a da Terra, do Sol, para ter uma ação maior, tá? Então, quando a gente tem uma massa pequena, lá na lei da gravidade, como tem a multiplicação da massa por uma constante muito pequena, dividido pelo raio ao quadrado, a gente vai ter uma força muito pequena, se tiver massa pequena, e uma força... E se tiver uma massa gigantesca, assim como a da Terra, aí dá para ser visível, tá? É bem mais, como posso dizer assim, mais perceptível a força, por assim dizer, tá? Então a lei física é algo indiscutível. Se é uma lei, é porque geralmente ela já foi provada experimentalmente, tá? Então é algo indiscutível. A primeira lei é a lei de Lavoisier, que eu vou explicar aqui para vocês. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na verdade ele não falou com essas palavras, tá? Eu tenho aqui um vídeo no canal que eu mostro para vocês a frase que ele falou, mas a gente pode resumir com essa frase que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se na natureza nada foi criado, por exemplo, eu já expliquei isso para vocês. Se eu tenho água no estado líquido e eu forneço calor e ela vai para o estado gasoso, logo ela não criou o estado gasoso, ela só se transformou em estado gasoso, tranquilo? Então, se a gente tem energia e essa energia sempre permaneceu a mesma, ela só vai estar em processos diferentes, logo alguém teria que ter iniciado essa formação dessa energia, esse ser, entendeu? Algo teria que ter sido criado por alguém, entendeu? Então aqui eu trouxe uma equação balanceada, por isso essa ideia de balanceamento que vem de Lavoisier, porque no reagente e no produto tem que ter a mesma massa, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu vou dar um exemplo só disso aqui, né? A gente tem o carbono somado mais o oxigênio, dando aqui dióxido de carbono, tá? Carbono tem 14, né? 14 lá no número atômico, né? Acho que é número atômico que chama. 14 é massa atômica, número atômico, alguma coisa assim. Não, massa molar. 14. O oxigênio, não, o carbono é 12, perdão, carbono é 12, o oxigênio é 16, tá? Então, se você fazer 14, 16 duas vezes, né? Então, 32 mais 14 vai dar 46. Então, aqui também tem que dar 46. E aqui também chega a mesma lógica. A segunda lei é a lei de Coulomb, que eu chego até a fazer um vídeo aqui no canal e a gente vê lá no ensino superior. Essa equação aqui, você aprende ainda no ensino médio em física, tá?
Só que tem outra relação que a gente vê no ensino médio, que eu deixei aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, eu acho que não, vou aproximar. Que é essa aqui, ó. Força eletrostática, né? Ou a gente pode falar força de Coulomb. Vai, se a gente forçar a barra. Força eletrostática. O que a lei de Coulomb fala? A lei de Coulomb, ela vai fazer uma relação entre cargas, né? Então, se a gente tem uma carga Q1, uma carga mais Q1 e uma carga mais Q2, ou seja, uma carga com um número maior que zero. Se a gente juntar, a gente não vai conseguir juntar, ou melhor, essas cargas, porque tem sinais iguais, né? Cargas com sinais iguais, experimentalmente, elas se repelem. Cargas com sinais opostos, elas se atraem. Isso aí foi feito experimentalmente. E eles foram, né? O Coulomb foi, cara, desenrolado, foi pegando, vendo a relação entre a distância, entre a carga, e conseguiu chegar em uma equação que a constante, né, é constante de Coulomb. Eu nem sei como é que chama essa constante, tá? Não sei se é constante de Coulomb ou constante eletrostática, mas a constante. Constante no vácuo, né? Ó, aqui, constante no vácuo, tá? 9 vezes 10 elevado à nona, né? Newton por metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Vezes o produto, né? O produto entre as cargas que estão ali. Se a gente quer o módulo da força, a gente tem os módulos da carga, tranquilo? E a gente pega e divide pela distância ao quadrado. E a outra relação seria essa daqui, né? Seria 1 sobre 4π epsilon zero, seria a mesma coisa da constante, vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Esse epsilon zero é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, tá? Eu não coloquei aqui, mas seria isso. A terceira lei física é a segunda lei de Newton. Tem a primeira lei de Newton, tem a terceira lei de Newton. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton é essa daqui. E a terceira lei de Newton é reação e ação, né? Ação e reação. Então, a segunda lei de Newton fala que assim, se a gente tem uma força, que nesse caso a força está na direção horizontal, sentido para a direita, no caso dessa imagem, e a velocidade também, então a gente pode montar uma relação que a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? A força é dada em Newton, a massa no sistema internacional é dada em quilograma e a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, tranquilo? E a quarta lei física é a primeira lei da termodinâmica, bem interessante também. Ela fala assim, que a variação da energia interna de um sistema termodinâmico corresponde à diferença entre a quantidade de calor por ele absorvida e a quantidade de trabalho que esse sistema realiza. Então, é bem interessante essa lei porque ela vai estar em vários processos industriais, tranquilo? E a gente pode resumir, a primeira lei da termodinâmica, ela é descrita, né, como carga é igual a trabalho mais a energia interna, tranquilo? Ou melhor, a variação da energia interna. O calor geralmente é o que está envolvido no processo, né? Eu posso fornecer calor, um calor ali, né, para o meio, e eu posso retirar calor. Como eu falei, o líquido, se no caso eu tenho lá um processo e eu quero fazer ele virar gás, então eu vou fornecer calor, tranquilo? Mas pode ser que eu forneça calor e não forneça trabalho, ou pode ser que eu forneça trabalho e não forneça calor. Então vai ter uma relação aí. E geralmente os objetos, é difícil de fazer isso. Geralmente fica mais fácil quando é um sistema, tá? Um sistema que pode ser aberto ou um sistema fechado, mas a gente pode relacionar sim a variação da energia interna para cada objeto existente. É difícil de analisar isso, mas eu posso dizer que cada objeto tem sim a sua energia interna. Na verdade, se eu estou aqui explicando para você, eu estou fazendo um trabalho e eu estou querendo ou não perdendo calor.
Então eu posso dizer que eu tenho uma energia interna associada a mim, tá? Vamos lá, vamos para 4 leis espirituais. Essas, diferente das leis físicas, ela é composta por 4 leis. E todas elas estão interligadas, assim como eu falei lá no início. Leis que abrem, né? Leis que vão abrir, ou melhor, eu acho que não ficou tão claro aqui o que eu coloquei. Mas são as leis que abrem os nossos olhos para a nossa natureza humana corrompida, tá? Então não ficou tão claro aqui, mas tranquilo. A primeira lei espiritual seria assim: Deus me ama, então um plano perfeito. E eu vou explicar aqui esses textos, né? Ou melhor, vou ler para vocês, tá? E a referência bíblica vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram consultar. As 4 leis, ou os símbolos, ou melhor, né? Os 4 símbolos representam a mensagem central da Bíblia. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus te ama totalmente. O seu amor é ilimitado e totalmente incondicional. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos do que te ama agora. Não há nada que Deus queira mais do que te amar e ser amado por você. Então, essa é a primeira lei espiritual. A segunda lei, que vai ser a divisão, seria eu pequei. Né? Infelizmente, a gente somos pecadores. Né? Então, infelizmente, fomos separados do amor de Deus por algo que a Bíblia chama de pecado. O pecado é escolhermos viver para si mesmo, em vez de vivermos para Deus. Pecamos quando ignoramos Deus, quebramos as suas leis e fazemos as coisas à nossa maneira. O pecado destrói relacionamentos com amigos, com a família e com Deus. A Bíblia diz que o pecado traz, por fim, a morte. Referências aqui, tá? Então, bem interessante. A primeira lei é que Deus realmente ama a gente. Grava aí. A segunda lei é que eu sou pecador. Infelizmente, isso separa eu de Deus. Então, teria que ter uma solução para isso. Teria que ter alguém para conectar a gente a Deus. Teria que ter alguém para redimir os nossos pecados. Porque a gente não consegue por si próprio chegar até Deus, porque a gente estamos mortos. Estamos mortos no pecado. Mas Cristo, Ele trouxe a solução. Por isso a terceira lei. A terceira lei seria que Jesus morreu por mim. O terceiro ponto é provavelmente um dos fatos mais conhecidos na história da humanidade. Mas é, muitas vezes, mal compreendido. É importante entender que o castigo pelo pecado é a morte. Todos pecamos e merecemos morrer, mas Deus, que é cheio de misericórdia, nos amou tanto que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus morreu para que pudermos ter a vida eterna. Então, referência bíblica aqui. Então, lembra? Deus me ama e tem um plano perfeito. Porém, somos pecadores. É da nossa própria natureza que a gente herdou lá de Adão e Eva. Então a gente, por si próprio, não consegue chegar a Deus. Mas Deus, Ele teve, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, teve um plano para, quando isso acontecesse, Jesus iria morrer por nós para redimir nossos pecados. Então, chega a quarta lei. Né? A quarta lei seria: seguiria a Jesus? Né? Seria esse símbolo aqui. Deus fez tudo que pode para demonstrar como você é importante para Ele. Deus oferece vida plena e eterna em Jesus. Agora é a sua vez de decidir o que você quer fazer. Tudo que você precisa fazer é concordar com Deus sobre o seu pecado, pedir perdão a Deus e decidir viver o resto da sua vida para Ele. A escolha é sua. Então, referências bíblicas. Lembra? Resumindo, Deus me ama, eu sou pecador, Jesus é a solução e agora tenho que aceitar a Cristo. Né? Eu agora, depois que eu entendo isso, o nosso ser é transformado. Então, se você seguir por um caminho, literalmente você vai virar totalmente e vai por outro caminho. O que você fazia, agora você não faz mais, porque agora você está em Cristo. Então, você é uma nova criatura. E agora você recebeu a vida eterna, que antes você não tinha. Você estava morto, mas por meio de Cristo, você agora está vivo. E essa vida, ela é excelente. Cristo realmente dá o sentido da vida.
tudo que você faz por meio de Cristo agora, né? Porque você não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo que você faz é para a glória de Deus. E isso é maravilhoso, porque tudo na sua vida vai ser de acordo com o propósito que Deus tem planejado. E tudo que Deus planeja é boa, perfeito e agradável. Então, pode ter certeza que essa é a melhor decisão, tá? Tá, e o complemento? O complemento seria os próximos passos. O próximo passo seria orar. O que é orar? É conversar com Deus todos os dias. Você pode falar com Ele, que seria orar, mesma coisa, né? Separando um tempo, né? Para falar com Ele, falar sobre o seu dia a dia. Porque agora Deus, Ele é um amigo para você. Ele é um pai. Então, você pode falar com Deus. Pode ficar à vontade, contar dos seus perrengues aí, das suas preocupações, tá? Segundamente, você tem que ler. Não faz sentido você aceitar Cristo e não conhecê-lo mais. Então você vai ler a Bíblia, né? Começa pelo Novo Testamento, como por exemplo o Evangelho de Lucas e de João, tá? Então começa a ler um pouco dele cada dia para se firmar ainda mais, conhecê-lo ainda mais. Então tenho certeza que isso vai acrescentar mais a sua fé. Segundo é conviver juntos com pessoas que também creem em Jesus. Procure uma igreja, uma comunidade cristã, onde você se sinta bem e possa crescer na fé. Então isso é bem importante, tá? Porque a igreja é uma comunidade realmente que vai fazer, por meio dos amigos e tal, do ambiente, fazer você crescer sua fé. E a quarta seria compartilhar. Uma vez que você já tem esse conhecimento, você tem que partilhar. Você não pode deixar esse tesouro escondido. Você tem que compartilhar para que outras pessoas sejam ricas também. Uma vez que elas são pobres, porque não têm a Cristo. Conte a outros o que você tem vivido com Deus e tal, entendeu? O que Deus fez por você. Então, você pode compartilhar por meio do DEFOR. O DEFOR seria essa pulseira. Quem seria os 4? Ou a gente pode dizer as 4 leis, tá? Então, interessantinho. Por último, a gente pode falar da oração, tá? Aqui, ó, seria o símbolo, né? Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, segui a Jesus, a pulseira do DEFOR. Então, você pode orar assim: querido Deus, eu te agradeço por me amar integralmente. Eu percebo que tenho vivido sem você até agora. Eu estou arrependido disso. Jesus Cristo, eu te agradeço por perdoar meus pecados, em especial a atitude egoísta de seguir meu próprio caminho. Agradeço também por ter morrido por mim e por ter ressuscitado. Eu quero confiar em você. Eu te peço, entre na minha vida, seja meu Senhor e Salvador. Deixe-me experimentar o seu amor e os seus bons propósitos para a minha vida. Obrigado. Amém. Então, agora você pode orar com Cristo, né? Orar aí no seu quartinho. Você pode orar no ônibus, no carro, tanto faz. Deus sempre vai estar aberto a te ouvir. Ele vai ser o seu Senhor. Ele tem que ser o seu Senhor e Salvador. Muitas vezes a gente tem Cristo como Salvador. Entendo que Cristo Salvador realmente eu consigo entender por meio filosoficamente que ele existe, por meio espiritualmente que ele existe, por meio cientificamente que ele existe. Eu creio nisso porque é a complexidade. Tá, tranquilo, eu creio que Cristo é Salvador, mas muitas vezes ele não é seu Senhor, ele não guia a sua vida e isso atrapalha você. Conclusão: quanto às leis físicas, tanto as leis espirituais foram criadas. E esse ser é Cristo, Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi que criou desde a fundação do mundo. Então, eu creio que é isso. Terminei? Terminei. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, galera. Curta, compartilhe e comente. Já deixa logo aí seu gostei. Não sei se você já conhecia as 4 leis espirituais. Eu trouxe aqui para vocês também as 4 leis físicas, né? Tem diversas leis físicas, mas aqui tá algumas leis bem interessantes. Quem sabe eu posso trazer um vídeo mostrando 10 leis físicas, né? Bem interessante. Então, legal demais. Então, eu quis trazer essa relação entre 4 leis espirituais, que nesse caso elas estão interligadas, e 4 leis físicas. A ideia das leis físicas é também relacionar com as espirituais.
Lembra que Deus me ama na primeira lei espiritual? Eu quis trazer que Deus criou. Essa ideia de Lavoisier seria como nasce, se cria, nasce e perde. Então alguém teria que ter criado antes para que isso seja verdade. Então depois que ele criou, agora sim aplica essa lei. Não existe a lei antes. Entendeu? Ele criou ao mesmo tempo essa ideia. Entendeu? Então como Deus veio, como ele criou a energia, vamos dizer assim, a energia que está lá no início do universo e a energia que está agora é igual, então a energia não se perdeu. Se a energia não se perdeu, alguém teria que ter iniciado, alguém teria que ter criado essa energia para que ela se mantesse. Entendeu? Então, essa era a ideia. Deus criou. Se Deus criou, logo Deus me ama, tá? Ele criou por amor a mim, mesmo sabendo que eu me revoltaria contra ele. A segunda lei seria a lei de Coulomb, a ideia de divisão, ou a ideia de separação, que é o pecado. Quando a gente tem... Aí essa era só a conexão mesmo, tá? A ideia de separação aqui, quando a gente tem cargas... Não tem nada a ver com a carga positiva, é só para dizer a separação mesmo. Quando eu tenho cargas com sinais iguais, elas se repelem, então é só para mostrar a ideia de separação. Experimentalmente seria assim, tá? A separação entre eu e Deus. Tranquilo? A terceira seria que Jesus seria a solução, tá? Jesus seria a solução. E aqui eu não lembro bem porque eu botei essa lei. Ou se essa lei seria a quarta lei. Não lembro se essa... Deixa eu ver. Eu não lembro bem. Realmente eu não lembro bem qual era a conexão que eu estava fazendo. Não sei se era essa com Jesus ou se era outra com Jesus. Tranquilo? Mas bem interessante, né? Eu posso dizer que Newton foi um dos maiores físicos, com certeza, da humanidade. E ele trouxe a solução para alguns problemas. Então posso dizer isso. Então a lei dele é bem importante. A quarta seria seguir a Jesus. Eu não lembro se tem alguma conexão com isso, mas bem interessante. A gente pode conectar com a segunda lei da termodinâmica, né? Que a segunda lei da termodinâmica vai falar sobre a entropia. A entropia, eu acho que é assim que fala, a entropia. Quanto maior a entropia, então maior o nível de desorganização, se eu não me engano é assim. Então, pela segunda lei da termodinâmica, a gente sabe que uma vez o universo ele era mais organizado e foi para desorganizado. Então, essa é a lei natural das coisas. Tranquilo? Então, curta, compartilha e comenta aí, já deixa lá o seu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!